Aleluia. Graça e paz. Amém, igreja? Bendito é o nome do Senhor. Tem um povo feliz aqui com Jesus nessa noite? Amém? Tem um povo faminto por Jesus nessa noite? Tem pessoas que vieram neste lugar com expectativa santa do que Deus vai fazer? Queridos, eu sempre digo, se você vier para cá, como você vai para um shopping, como você vai para uma praia, como você vai para uma padaria, como você vai para o mercado ou vai para a feira, nada vai acontecer na sua vida. Mas se você sair da sua casa com expectativa santa de que Deus pode mudar e transformar a sua realidade, ao pisar neste lugar, coisas novas e grandes acontecem com você. Amém? Porque Deus se revela para aqueles que têm fome e sede pela presença dEle. Amém, queridos? Bendito é o nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O que nós vamos fazer com a nossa fome por Deus? Você disse que tem fome por Deus, amém? Quantos têm fome por Deus? Deixa os céus registrar isso nessa noite. Então, o que nós fazemos com a fome? A fome que nós temos, ou a fome que nós dissemos que temos por Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que é a fome? Eu gosto muito de sempre trazer a definição, o conceito daquilo que Deus gera. Por exemplo, quando Deus diz assim, olha, o que eu vou fazer com a fome? Antes de eu saber o que eu vou fazer com a fome, eu preciso saber o que é a fome, para eu realmente identificar se eu tenho fome. Amém? Eu preciso saber o que é para saber se eu tenho fome. Naturalmente falando, fisiologicamente falando, o que é a fome? A fome é uma sensação fisiológica do nosso organismo para indicar o quê? Que o nosso estômago está vazio, que nós precisamos ser alimentados. E Deus, Ele nos criou assim de forma perfeita. O nosso corpo é complexo demais. Os médicos estudam e morrem estudando e ainda não conseguiram compreender a complexidade do corpo humano, porque Deus nos fez de forma assim tremenda e perfeita. E nós funcionamos por mecanismo. Então, a fome, ela tem um mecanismo. Quando o nosso estômago está vazio, ele vai liberar um hormônio que vai agir diretamente no nosso cérebro. Esse hormônio ele tem um nome, grelina. E quando esse hormônio ativa o nosso cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai indicar para nós que nós precisamos jogar algo no nosso estômago, porque ele está vazio. Então, aí abre o quê? Abre o nosso apetite. Apetite é o desejo de comer algo, porque não confunda, queridos, não confunda fome com apetite. Quer ver por quê? Às vezes a gente fala assim, eu estou com uma fome. Aí te oferece um biscoito. Não é isso que eu quero comer, não. Eu queria comer um pedaço de bolo, um bolo recheado. Não, o seu apetite, o desejo do que você quer jogar para dentro do seu organismo, não é um biscoito. Então, não é simplesmente matar, saciar aquela sensação fisiológica. É um desejo de algo específico. E o que isso tem a ver conosco espiritualmente falando? Fisiologicamente também, nós temos o quê? A fome hoje, ela mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Por quê? Porque a fome, quando ela chega no seu grau extremo, ela vai provocar no nosso corpo que é um processo lento de funcionamento do nosso corpo. Isso faz com que nós não venhamos produzir os hormônios, as enzimas que nós precisamos produzir para que o nosso corpo funcione da maneira que ele foi criado para funcionar. E esse extremo leva o quê? Leva à falência dos órgãos, leva à morte súbita. Por isso que a fome mata muito no mundo inteiro. E, pastora, mas o que isso tem a ver com o espiritual? Queridos, nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos ter a fome de Deus saciada todos os dias. Porque se nós não tivermos fome de Deus, espiritualmente nós morreremos. Pastora, mas tá bom. Fisiologicamente, nós temos esse hormônio que vai liberar o nosso cérebro, vai ativar isso em nós, que nós precisamos nos alimentar. E a fome é um indicativo, querido. É um indicativo se você está bem, se você está saudável, ou se você está enfermo. O que acontece quando uma pessoa perde a fome?
ela está o quê? Geralmente, normalmente, ela está com alguma situação. Ou emocional, né? Ou física mesmo. Ela está enferma. Quando a gente perde o apetite, tem os casos, né? O estresse, vários tipos de transtorno gerado pelo estresse, que nos leva a perder a fome ou comer além do que é necessário. Né? Tem esse efeito rebote também. Mas, via de regra, o que acontece? Uma pessoa que ela perde a fome, que ela perde o apetite, indica que ela não está bem de saúde, ela não está saudável. É verdade ou não é? Aqui a maioria, quando está doente, perde o apetite ou come além da conta? Perde o apetite normalmente, né? A gente fica ansioso, a pessoa às vezes está depressiva. Então, ela perde o apetite. Então, a fome também é um indicativo de saúde ou de doença, né? E, voltando para nós agora no contexto espiritual, nós precisamos ter fome de Deus, porque senão nós vamos morrer espiritualmente. E o que vai realmente nos levar a entender que nós precisamos nos alimentar de Deus? É essa expectativa pela presença. Se você vem para uma reunião, para um ajuntamento como esse, onde a palavra do Senhor diz que é na casa dele, onde ele determina a bênção para o seu povo. Se você sai da sua casa e você não sai com uma expectativa de que você vai receber algo que vai vir de Deus, que vai te direcionar, uma resposta de uma oração, ou uma necessidade do seu espírito, uma angústia da sua alma, um direcionamento, se você não sai com expectativa de que você vai receber um abraço do Espírito Santo, que você vai ser acalentado por esse Espírito, queridos. Você está morto espiritualmente. Se você vem para este lugar sem alimentar a expectativa, se você vem para este lugar só na intenção de receber e não de dar algo para Deus, você está enfermo espiritualmente. Mas essa noite é noite de cura, amém? O Espírito Santo quer nos curar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. O Senhor quer nos alimentar, o Senhor quer despertar o nosso desejo, o nosso apetite espiritual. Ele quer que saiamos daqui desejosos do que vai continuar além do que iniciou aqui. Ele vai nos fazer ter expectativas pela presença dele na nossa casa. Quando nos reunimos, aonde nós estamos, aonde nós formos, precisamos ter essa expectativa. Amém, queridos? Abra comigo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Na verdade, nós vamos ler o 5 também. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mateus 6, ele é a continuação do Sermão do Monte. É a continuação dos ensinamentos que Jesus começa ali no capítulo 5. E ele vai discorrer sobre vários assuntos. E aqui Jesus está falando sobre oração. Aqui Jesus vai nos dar uma chave para como que nós vamos, o passo a passo de como manter a nossa vida espiritual saudável e nutrida. Uma pessoa que resolve, que entende, que tem a sua mentalidade mudada, que ela precisa mudar o curso da sua vida no quesito saúde, ela começa por onde? Pela alimentação. Não adianta você ir para a academia,
levantar peso, fazer o aeróbico, fazer as séries que o professor vai te passar, e depois comer um bando de tranqueira, um bando de bobeira, um bando de lixo, que não vai dar nada para o seu organismo de bom. Não vai trazer os nutrientes, as vitaminas, tudo que você precisa. Você vai ter perdido dinheiro e vai ter perdido tempo. A primeira coisa que precisa mudar é a nossa mentalidade. Eu preciso mudar o curso da minha vida. Eu preciso mudar os meus hábitos. E o primeiro hábito que eu vou mudar é o meu hábito alimentar. Eu vou me reeducar. Então, ao invés de preparar uma comida rápida, um fast food, algo que é papum, não, eu vou gastar um tempinho maior, mas eu vou colocar na minha mesa, colocar no meu prato coisas, alimentos saudáveis. Então, a primeira coisa para que a nossa saúde ela seja alinhada, realinhada, é o nosso hábito alimentar. E aí, o que acontece? Mãe de criança, a gente passa muito por isso, né? O almoço está quase pronto. Eu vou falar por mim, né? Chega lá em casa, às vezes Gabriel chega morto de fome, que ele é jogador, viu, gente? Ele é esportista, jogador de vôlei, meu filho, jogador caro, lindo da mamãe. Ele chega varado de fome. Aí ele vai direto para a geladeira. O almoço, o fogo está lá, estou preparando a comida, ele vai direto. Daqui a pouco eu estou vendo na mão dele, é biscoito, é iogurte. Eu falo, menino, onde que você vai? A comida já está pronta. Não, eu estou com fome. Eu falei, segura a fome, que você já vai almoçar. Por quê? Porque se ele comer aquilo naquela hora do almoço, hora de comer arroz, feijão, carne, legumes, né, salada, ele pegar um biscoito recheado, um iogurte, ele vai ter o apetite necessário para comer a comida de verdade que vai ser colocada na mesa? Sim ou não? Não. E espiritualmente isso também vale para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós nos distraímos. Nós muitas vezes distraímos o nosso apetite. Ele é distraído. Então nós tiramos o foco daquilo que nos alimenta. O que nos alimenta, querido? Qual é o nosso alimento? Espiritualmente falando. A palavra de Deus. Então, nós muitas vezes somos distraídos, o nosso apetite espiritual ele é distraído. Nos distraímos com muitas coisas. E aí nós não temos mais aquele apetite de buscar a palavra. O que verdadeiramente vai nos alimentar espiritualmente falando. Então, aqui quando Jesus ele traz, aqui em Mateus 6, ele vai dar uma orientação de como nós vamos orar. Aqui é uma chave poderosa para nós. E isso que nós vamos entender nessa noite. Porque os aperitivos, as distrações, elas nos tiram o apetite da intimidade com Deus. Intimidade, nós iniciamos este culto falando sobre intimidade. Nós iniciamos este culto falando em deixar o Espírito Santo entrar, em abrir a porta. A palavra do Senhor foi iniciada aqui dizendo que Ele está à porta e Ele bate. E quem abrir, então Ele vai entrar e Ele vai cear. Isso está falando de intimidade, está falando de relacionamento. Amados, nós enquanto cristãos, enquanto filhos do Senhor, nós não sairemos da vida medíocre que muitas vezes nós estamos estagnados se nós não nos colocarmos neste lugar de buscar ter fome e sede pela presença de Deus. Se nós não tivermos essa expectativa pela presença, se nós continuarmos enquanto filhos de Deus nos distraindo o nosso apetite com aquilo que nos rouba da presença, nós não sairemos do lugar, seremos sempre os mesmos. E o que Deus tem para nós é muito mais, é além. Ele quer revelar segredos do coração dele para nós, é o que diz a palavra do Senhor. Então, nessa noite, é o que o Jesus está falando para nós aqui. Ele vai nos dar passo a passo de como manter a nossa vida espiritual saudável e nutrida. No versículo 5, ele vai dizer para nós como nós não devemos orar. E aqui a gente vai pegar uma coisa, aquela coisa, sabe, de olhar para o outro. Eu não sei orar como fulano, eu não sei orar como Beltrano. O ciclano. Jesus, gente. Eu não sei orar como ciclano, Beltrano. E eu não sou eloquente, eu não tenho as palavras bonitas. Mas aqui Jesus está dizendo para nós, olha, não olha para esse tipo de gente.
Não olha para essas pessoas porque elas são hipócritas. Olha, não coloca os seus olhos sobre essas pessoas porque elas são falsas. O hipócrita é a falsidade, a pessoa falsa, a pessoa que dissimula, é a pessoa que ela encena, é a palavra que eu queria colocar. É uma encenação. Ela faz algo, mas o coração dela não está realmente entregue ao que ela está fazendo. Então, Jesus ele fala assim, olha, não olhe, não imitem, não veja essas pessoas. Jesus está falando para você, olha, não se espelhe em ninguém quando você for orar. Não fale, não se compare. Fulano, Beltrano, Ciclano, ele ora, ele é eloquente, ele usa palavras. Não! Eu quero dizer para você como você vai fazer. Então, a palavra do Espírito Santo para nós, essa noite, ela é direta para cada um de nós. E aqui nós vamos ter o primeiro passo. Ele diz assim, olha, mas você... Então, essa palavra é para você. Diga, essa palavra é para mim. É para mim. O meu vizinho vai pegar a parte dele. Amém? Porque a gente às vezes recebe a palavra e a gente fala assim, essa palavra é para fulano, ó. Fulano nem veio hoje. Não, querido, essa palavra é para você. Você vai pegar a parte que te cabe dessa palavra. O fulano não veio, ele perdeu a parte dele, mas você está aqui, então recebe a sua. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então ele fala assim, olha, entra, quando você for orar, vá para o seu quarto, diz a palavra do Senhor. Então, o primeiro passo aqui é entra no teu quarto. Entra no teu quarto, fala para nós do quê? De intimidade. A pastora Alessandra, ela falou, ela iniciou esse culto, e eu falei, glória a Deus, Espírito Santo, porque o Senhor testifica todas as coisas. Aqui o Senhor está dizendo assim, olha, não é para ficar na sala, no lugar da visita, onde você serve o cafezinho, e você não sabe dos bastidores, dos quartinhos fechados da bagunça. Todo mundo tem quartinho fechado da bagunça. Quisera nós pudéssemos nos livrar desses quartinhos da bagunça, porque chega uma hora que ele deixa a nossa alma angustiada, pelo menos a minha fica, meu amigo. Quando eu vejo o quartinho da bagunça, eu falo, Senhor, me ajuda a me livrar do quartinho da bagunça. Me livra, Senhor, do quartinho da bagunça. Me livra, Senhor, dos guarda-roupas que a gente abre e as roupas caem em cima de nós. Não é? Essas coisas que a gente, quando não está esperando ninguém, a gente vivencia, enfim. Mas aqui o que o Espírito Santo está dizendo para nós é o seguinte, entra no teu quarto, fala de intimidade, querido. Fala de exclusividade. É o seu quarto. Você coloca qualquer pessoa dentro do seu quarto? Entra no seu quarto quem tem intimidade com você, os mais íntimos, os mais chegados. Normalmente são os nossos filhos, é o nosso cônjuge, é as pessoas mais próximas a nós. Nós não colocamos qualquer pessoa no nosso quarto. Não é qualquer pessoa que se assenta na nossa cama. Porque quarto fala de intimidade. Quarto fala de lugar de relacionamento íntimo. Então, quando Jesus ele fala isso aqui, ele fala para nós, olha, entra no teu quarto, ele está falando, olha, nós precisamos ter um tempo de intimidade, nós precisamos ter um tempo de exclusividade, nós precisamos ter o quê? Um relacionamento. Salmos 25, 14. O Senhor vai falar para nós que a intimidade do Senhor é para quem? Para os que os busca. Ele revela a intimidade para aqueles que o buscam. Provérbios vai falar para nós, Provérbios 8:13, ele vai falar para nós o seguinte, amo todos os que me amam, e quem me procura sempre me encontra. Sabe qual é a vantagem de entrar no quarto? Sabe qual é a vantagem de ter intimidade com Deus, de buscar ter. A gente entra naquele lugar, ele não nos deixa esperando, ele já está nos esperando. Tem uma grande diferença. A gente entra sabendo que ele já está nos esperando. A gente entra sabendo que se a gente despejar ali o nosso coração, se a gente abrir a nossa mente, se a gente abrir a nossa boca, e se a gente desesperadamente falar, Senhor, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor se revele a mim, ele vai se revelar. Só que a gente não tem esse tempo. Ou, de repente, a gente não tem esse interesse. De repente, a gente não tem essa fome. De repente, a gente quer rapidinho um fast food.
A gente quer abrir ali o Glorify, que já tem uma palavra, já tem um versículo do dia, já tem uma mensagem falada, já tem tudo pronto e mastigado. Pronto, fiz a lição do dia. É um aplicativo que tem, que você escuta, né? Tem vários aplicativos, né, gente? A Bíblia mesmo tem o aplicativo do versículo do dia. Então, às vezes, a gente quer isso aí, rapidinho. Peguei e li, tá, o Senhor é meu pastor e nada me vai faltar, aleluia, oh glória a Deus. Hoje eu recebi essa palavra maravilhosa, nada vai me faltar, Jesus, amém. E aí você vai, pum, faz, acontece, né? Mas é mais do que isso. O que Deus está querendo conosco, e Jesus nos convida, é para algo mais do que isso, é para uma intimidade, é exclusividade, relacionamento. Crescimento. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente cresce. Sabe aqueles relacionamentos? Hoje tem muito. Os coaches estão muito em evidência, né? E eles dizem que nós somos a soma, né? Mais ou menos isso, das 5 pessoas que a gente se relaciona, não é isso, Bruno? Mais ou menos isso, né? Assim, a gente tem que se relacionar, se a gente quer crescer, né? Se a gente quer ser bem-sucedido, se a gente quer estar bem, a gente tem que procurar que tipo de companhia? Pessoas assim, pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão bem, pessoas alegres, pessoas que vão nos levar a alcançar esse lugar, certo? É assim que acontece. Com Cristo, meu amado, a gente precisa se relacionar com o Espírito Santo, que é o que vai nos levar a conhecer a mente de Cristo. É Ele que revela o segredo do coração de Deus para nós. É Ele que vai trazer as verdades escondidas no Pai, que Ele deseja tanto abrir para nós enquanto filhos. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Se nós queremos crescer na nossa vida espiritual, se nós queremos que a nossa fé, ela verdadeiramente seja essa fé que nós temos declarado nesses 20 anos, de fé em fé, de glória em glória, fé que faz você viver milagres. Muitas vezes a gente tem uma fé de boca. Assim, eu tenho fé, mas na hora que a situação vem para que eu prove a minha fé, eu me revelo uma pessoa completamente destemperada, completamente sem fé. A minha fé não alcança aquele desafio que eu estou bem no meio dele. Então nós precisamos crescer em fé. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos ter o quê? Intimidade com Deus através de Jesus, por meio do Espírito Santo. Segunda coisa, ele diz para nós assim, olha, feche a porta. Feche a porta. Quando você quer sossego, você entra no seu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Eu morei numa casa que ela tinha uma porta que era oca. Então, vai sentindo o drama, Iraldinho. A porta era oca. Se eu quisesse fechar a porta, eu corria o risco da porta cair. Mentira de Satanás. E ela começou a falar detalhes de como o diabo fazia com ela, como castigo, se ela não fizesse tal coisa, se ela não fizesse tal oferenda, enfim. E ela fala, né, nessa entrevista, ela diz que ela vivia como um fantasma, né? Porque o diabo não gosta, é trevas. Então, ela conta que ela estava dentro da casa dela, onde ela morava com o pai e com a mãe, né? E ela ficava isolada num quarto. Ela não saía de lá, ela não cruzava com o pai dela. O pai dela não sabia que ela estava na casa. E ela saía só à noite como um vulto. Ela não tomava banho, porque o diabo dizia para ela que ela não podia tomar banho. Tinha o dia que ele mandava ela tomar banho, que se ela fizesse qualquer coisa que não tivesse sendo dentro do que o diabo estava mandando fazer, ele ia colocar um castigo. E tinha situações que ele mandava ela correr por meio da mata. Ela ficava numa mata, isolada, não podia falar, ela não podia falar, ela ficava lá, igual uma sombra, sentada, em silêncio, numa mata úmida, fechada. Até que ela conta como foi o processo de libertação, como encontraram. Mas o que eu estou querendo trazer para você? Olha como que o diabo escraviza.
Na mentira de Satanás, essa mulher ia para o meio de uma mata fria, úmida, ela tomava chuva, às vezes era dia de chuva, ela tinha que ficar ali, ela não podia falar, ela parecia uma sombra. E ela não podia falar porque era o castigo dela. E o Senhor está nos chamando para nos colocarmos em solitude com Ele, com a presença dEle. Ali a gente pode adorar, ali a gente pode contemplar, ali a gente pode experimentar do seu bom perfume, da paz, da alegria, sabe? Dessa experiência maravilhosa de transbordar no Espírito Santo. E às vezes a gente perde, a gente não desfruta dessa liberdade que nós temos. Hoje, o domingo da igreja perseguida, pessoas para poder ter um momento. Quem viu? Quem está conectado? Viu a manchete que saiu no Instagram. Criança de quê? 2 anos, foi condenada à prisão, porque na sua casa foi encontrado o quê? Uma Bíblia. Uma Bíblia. Foi encontrada uma Bíblia, uma criança de 2 anos foi condenada à prisão. E aí eu te pergunto, quantas Bíblias você tem em casa? Não precisa responder, é para refletir. E quantas vezes você já leu pelo menos uma Bíblia que você tem em casa? Pelo menos o Novo Testamento. Provérbios, queridos. 1 capítulo por dia. E a gente não valoriza a liberdade que nós temos de cultuar, adorar e exaltar o nosso Deus. Que nós não venhamos chegar nesse extremo de estar sob pressão quando o assunto for buscar a presença de Deus. Terceiro passo, o Senhor fala assim, olha, orarás ao teu Pai. Aqui, Jesus está falando para nós de que identidade restaurada. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o justo juiz. Mas aqui ele está falando para nós, olha só, você vai orar ao seu Pai. Nesse lugar de intimidade, Deus, Ele nos trata como filhos. Ele, como Pai, conhece o nosso coração, conhece as nossas falhas, conhece as nossas limitações. Mas nesse lugar, Ele não nos acusa. Nesse lugar, Ele quer ter intimidade de Pai. Olha, o meu Pai é poderoso. O meu Pai, Ele é o justo juiz. O meu Pai, Ele está assentado no trono. Mas nesse momento que Ele me chama para entrar no quarto, para eu fechar a minha porta, Ele está me chamando para tratar comigo como filho, como filha amada. Aquele filho que tem proteção, sabe? Aquele filho que não se sente ameaçado, aquele filho que se sente acolhido, que se sente cuidado, que se sente protegido. Meu amado, você tem um pai. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um pai, só quem sabe o que é não ter um pai, de repente consegue entender isso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você tem um pai, aleluia, e a palavra do Senhor diz, olha, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Você consegue ter entendimento da grandeza dessa declaração de Jesus por nós? Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é filha de Deus, você é filho de Deus. E como você tem se portado? Como você tem se portado? Pai quer ter intimidade, pai quer abraçar o filho, pai quer ser presente. Deus, Ele é o nosso Pai. E através do Espírito Santo Ele revela esse amor. Através do Espírito Santo Ele diz que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria o Consolador. Nós não estamos sozinhos, queridos. É para tudo, sabe? Só que a gente limita a ação do Espírito Santo. Limita a ação do Espírito Santo. Eu já vi o Espírito Santo ajudar a desatar nó de cadarço de sapato. Eu já vi o Espírito Santo trazer senha de banco na mente. Eu já vi o Espírito Santo trazer chave. Eu já vi o Espírito Santo fazer tanta coisa. Porque a gente precisa saber que Ele é uma pessoa que está conosco, não nos deixa sozinhos, nós não estamos sozinhos.
Se você tem se sentido sozinha, se você tem se sentido sozinho, deixa eu te dizer uma coisa, é porque você não está desfrutando da presença do Emanuel, que é o Deus conosco, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como diz a palavra de Deus. Se você tem se sentido só, é porque de repente você tem se sentido autossuficiente, não precisa de ninguém. Precisamos uns dos outros e precisamos do Espírito Santo nos auxiliando e nos ajudando e nos instruindo e nos conduzindo a toda a verdade da palavra de Deus todos os dias. E ele diz isso para nós, olha, orarás ao teu Pai, identidade restaurada, somos filhos amados de um bom Pai. João 1,12 diz, mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem filhos de Deus nesse lugar, igreja? Amém? Tem filhos de Deus nesse lugar, porque a palavra está dizendo que a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o Pai está te convidando a entrar nesse lugar de intimidade. O Pai está dizendo para você, meu filho, minha filha, nada é importante quando se trata da minha presença, nada é maior quando se trata de mim. Eu e você e eu, nosso relacionamento não tem marido, não tem filho, não tem emprego, não tem status, não tem pet, não tem nada. Nada pode se colocar nesse lugar que é o meu relacionamento com o meu Pai. Porque eu tenho esse direito, porque eu o recebi, porque eu criei nele, e porque eu criei, ele me deu o direito de me tornar filho. Você é filha, você é filho. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa, nós não somos órfãos, aleluia, nós não estamos sozinhos. Nós não entramos sozinhos nesse lugar. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Volta para mim o 26, por favor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que você não entra nesse lugar de intimidade sozinho. O Espírito Santo tem expectativa que você chegue nesse lugar. Porque o Espírito Santo sabe que sozinho nós não conseguimos, mas ele tem expectativa de nos ajudar. Ele tem expectativa de revelar ao Senhor aquilo que nós não conseguimos expressar. Quem já ouviu ou quem já viveu aquela situação que você não tem forças para esboçar as palavras e que a sua única oração é o seu choro e a sua lágrima, a sua angústia? Quem já viveu essa situação? Eu já vivi. Já vivi situações onde as palavras não saíam, o que saíam eram lágrimas. Lágrimas essas que eram convertidas diante de Deus pelo Espírito Santo, porque eram as minhas o quê? Orações mais íntimas, o meu gemido. É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. Ele conhece os corações, ele sabe a intenção, ele sabe que nós precisamos dessa ponte, ele sabe que nós precisamos ser conduzidos, porque ele vai fazer o que? Ele vai orar de acordo com a vontade de Deus, em conformidade, diz a palavra do Senhor. E ele segue dizendo, e o seu Pai, que conhece os seus segredos. Eu gosto muito da tradução da linguagem de hoje, porque ele vai dizer para nós, olha, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo. Quem é que vê? É o Pai. Ele vê o que você faz em segredo. Ou seja, não importa o que você está fazendo, o pastor não está vendo, o líder não está vendo, o cônjuge não está vendo, o filho não está vendo, mas o Pai está vendo. O Pai sabe, Ele conhece os nossos podres.
pai conhece podre de filho. Conhece. O filho pode até tentar esconder. É verdade, não é? Quem aí já quis esconder um podre de um pai e de uma mãe? Levanta a mão, porque Jesus já te perdoou, querido. Essa é uma realidade. A gente quer esconder, não adianta. Não tem nada oculto que não seja revelado. Lá em casa é assim. O negócio está tudo oculto. Daqui a pouco tem uma discórdia em um deles, aí os podres vai começando. Ó, é sequenciado. Entrega tudo. Aí, filho, você sabe de tudo. Você tem que fazer cara de paisagem. Meu Deus. Senhor, é assim. Basta orar, Espírito Santo revela, ele gera uma confusão ali nos três, aí eu não sei quem entrega primeiro, eu sei que eu fico sabendo de tudo, até do que eu não queria saber. É impressionante. Só comigo? Alguém mais, essa experiência? Ora, querido, quer saber de alguma coisa que está oculto? Ora, porque o Espírito Santo, ele vela pela palavra dele, não tem nada oculto que não seja revelado. Quer descobrir algo? Ore, porque Deus traz. Deus traz, Deus faz. E aqui ele está dizendo para nós que o nosso Pai, ele conhece os nossos segredos. Ele está dizendo para nós, olha, meu filho, pode entrar nesse lugar de intimidade comigo, não tenha medo, não tenha vergonha. Sabe, não se esconda da minha presença, eu sei de tudo. Eu só estou esperando você vir e abrir seu coração, e falar, e abrir, e falar, e fazer o que eu espero. Que você se renda. Né? Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o nosso coração, os nossos pensamentos. E a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 17:10, que Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Não tem nada que o Senhor não conheça de nós. Ele sabe o que presta em nós e Ele sabe o que também não presta em nós. Mas Ele fala, meu filho, eu te amo, eu te escolhi, eu te quero perto. Então não permita, queridos, que o inimigo se levante com acusação contra a sua vida. Sabe? A gente só aceita uma acusação quando a gente não sabe quem nós somos. Quando nós sabemos que nós temos uma identidade, eu tenho um Pai que me conhece. Então o diabo pode falar o que quiser, porque o Pai conhece o meu coração e Ele sabe que o meu coração pertence a Ele e que eu quero é a presença dEle, que o que eu preciso é Ele, porque se não for Ele na minha vida, quem eu sou? Quem você acha que é sem Jesus? Quem você acha que pode se tornar se Jesus não for o seu tudo? Eu lembro uma vez, a primeira peça que nós fizemos no Ministério Esperança, né, Raíssa? Lá nos primórdios. 18 anos atrás, direto do túnel do tempo. E uma das frases que a gente tinha, o personagem falava assim, você é meu tudo. Meu amor dizia para mim que era um arrebatamento, não era, Raíssa? E eu virava para ele e falava assim, o seu tudo tem que ser Jesus. E eu continuo dizendo isso para ele, o seu tudo precisa ser Jesus. Amém? Porque se o tudo dele for Jesus, eu vou ficar feliz, porque um homem cujo o tudo é Jesus, a mulher é beneficiada. Amém, queridos? Porque ele vai entender todos os princípios perfeitamente. Amém? Coloque-se de pé.